Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai criar o nosso caso de uso, tá? O caso de uso ali do cálculo dos juros de um boleto. Então, vamos lá, né? Aqui nos nossos requisitos funcionais, a gente consegue ver que a gente precisa fazer aqui algumas validações no nosso boleto, a gente precisa verificar aqui alguns cenários e a gente tem aqui em si o nosso cálculo, né? E ele dá aqui a porcentagem de juros que a gente precisa verificar ali, quantos dias o nosso boleto está vencido para aplicar ali os juros em cima do valor desse boleto, tá? Então, para criar o nosso caso de uso, vamos aqui no nosso package use case e vamos criar aqui uma nova classe, tá? Essa classe, vamos dar um nome para ela de calcular boleto, tá? Então, calcular boleto. Então, fica bem explícito aqui o motivo dessa classe, né? Ela vai ser uma classe de calcular ali o boleto. Então, calcular boleto, use case. Ela não vai ser interface, ela vai ser uma classe mesmo, que aí é que a gente vai criar a implementação ali do cálculo dos juros do boleto. Abrindo aqui o nosso desenho, a gente já construiu aqui as nossas portas, agora a gente vai estar criando aqui a regra do núcleo do core da nossa aplicação. Tá? Então, imagina que alguém vai chamar aqui a nossa aplicação, a regra de negócio da nossa aplicação, ele vai esperar aqui dessa porta. Essa porta vai ser o estímulo da nossa regra de negócio, né? Por ela que vai ser chamada a nossa regra de negócio, e a nossa regra de negócio vai efetuar aqui o que ela precisa fazer, que nesse caso aqui é o cálculo dos juros do boleto, e vai devolver aqui para a porta, para que a porta possa devolver essa informação, né? No caso aqui, o boleto calculado, para quem solicitou ela. Então, o estímulo inicial aqui da nossa regra de negócio vem da porta de entrada. Então, dado que a gente entende isso, a gente então, esse nosso caso de uso aqui, a gente vai implementar a nossa porta de entrada. Então, a gente pode implementar aqui a nossa porta de entrada e efetuar aqui todas as operações necessárias, tá? Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui implements. E aí, vamos lembrar aqui o nome da nossa porta de entrada, cálculo boleto port. Então, cálculo boleto port. A gente vai implementar aqui essa interface. Vamos importar ela. E vamos implementar aqui os seus métodos. Na verdade, a gente já tem um método aqui, né? Vamos implementar o seu método. Pronto, método adicionado. Temos aqui agora a implementação do nosso caso de uso. Esse caso de uso, como a gente vai utilizando aqui Spring, a gente precisa deixar essa classe userCase disponível para injeção de dependência em algum adaptador, né, que a gente vai criar. Essa classe ela vai ficar disponível para ser injetada em algum adaptador, que nesse caso aqui a gente vai fazer o exemplo de uma API, um HTTP aqui. Então, esse nosso adaptador aqui, quando formos implementar ele, ele vai implementar, ou ele vai injetar aqui em suas dependências essa nossa regra de negócio, né? E aí, então, a gente precisa deixar isso disponível. Para a gente deixar isso disponível com o Spring, a gente precisa colocar aqui o @service, né? Ou o @component, para que a gente consiga ali no futuro, quando for injetar essa classe aqui como dependência de um adaptador, a gente consiga fazer isso facilmente, tá? E a gente joga essa responsabilidade aqui para o nosso framework Spring. Feito isso, então vamos voltar aqui para o nosso README. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente precisa, a nossa porta de entrada, ela só nos dá o código e a data de pagamento. Então, para a gente conseguir aqui aplicar algumas validações, né, verificar se o boleto realmente está vencido, se ele é do tipo XPTO, a gente precisa ter
esse boleto completo. A gente precisa ter o boleto em si, mas por enquanto a gente só tem o código do boleto, né? E aí, para ter o boleto em si, a gente precisa chamar uma porta que vai nos devolver um boleto completo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, nesse nosso caso de uso, né, é chamar uma porta de complemento, a nossa porta de complemento do boleto, para termos ali o boleto completo, tá? E aí, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai injetar aqui como dependência essa nossa porta de saída, que é o complemento do boleto. Então, vamos adicionar esse cara aqui. Então, private final complemento. Complemento boleto port. Chama ele aqui de complemento boleto port. E a gente vai injetar isso aqui como dependência no construtor. Tá, DD no construtor. Eu posso utilizar essa abordagem aqui, ou poderia simplesmente colocar aqui private complemento boleto e anotar aqui esse cara com @autoride, né? Que aí do Spring ele também injetaria essa classe aqui como dependência. Estou utilizando essa abordagem para mostrar para vocês que existe essa abordagem e que ela é a mais recomendada, né? A documentação do Spring recomenda que a gente deixe dessa forma aqui, bem explícito, que a gente está esperando uma classe complemento boleto como dependência, né? E aí você deve estar se perguntando, mas aqui esse complemento boleto ela é uma interface, ela não é a implementação da classe em si. E aqui a gente está utilizando um dos princípios do Solid, né? Que é a inversão de dependência. A gente está utilizando aqui uma abstração e não a implementação dela. Então alguém, em algum momento, vai implementar essa classe. E quando alguém implementar essa classe aqui, o Spring é inteligente o suficiente para entender que você está querendo aqui utilizar a implementação dessa classe. Então, quando a gente criar o adaptador que implementa essa porta, automaticamente o que vai vir aqui é o subtipo dessa classe, que é a sua implementação, né? E a gente vai conseguir utilizar ela aí com tranquilidade. Então, dado que a gente já implementou aqui, já adicionou a nossa classe de complemento, então aqui eu já posso adicionar aqui o boleto e utilizar aqui o complemento, complemento, boleto port, ponto, executar. E aqui eu passo o código como parâmetro. E aí ele vai me devolver aqui um boleto em si, né? Prontinho, com o boleto aqui já definido, a gente pode colocar aqui os passos que a gente precisa fazer aqui, né? Para termos aqui esse nosso caso de uso completo. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter aqui é a validação do boleto, né? A gente precisa validar o boleto aqui, ou validar boleto, né? A gente precisa validar o boleto. Uma vez que a gente tem o boleto validado, a gente pode agora efetuar o cálculo, né? Então, calcular boleto. Uma vez que a gente já tem o cálculo aqui do boleto, aí a gente pode salvar o boleto. Então, esses aqui são os passos que a gente precisa implementar aqui nesse nosso método para considerarmos aqui a nossa classe completa, tá? Então, vamos agora começar a parte de validar o nosso boleto. Então, vamos criar aqui abaixo um método, vou chamar ele aqui de validar, e aí ele vai esperar aqui um boleto. O que ele espera? Um boleto. E aí aqui ele vai ser um void. E aí aqui a gente aplica todas as validações aqui que os nossos requisitos ali pedem, né? Então vamos adicionar aqui esse boleto. É o boleto do nosso domain, né? Então aqui são as classes de regra de negócio. E aqui a gente vai aplicar as nossas regras aqui que temos aqui nos requisitos funcionais. Então vamos tentar mapear aqui quais são as regras. O primeiro, a gente precisa verificar aqui se ele é um boleto vencido, né?
A gente também verifica aqui se o tipo do boleto é XPTO e se o boleto existe ou não, né? Então, acho que são essas três validações aí que a gente precisa fazer. Se ele é um boleto, se existe esse boleto, se esse boleto aí ele é do tipo XPTO e se ele está vencido ou não. Então, para isso, eu vou criar aqui mais uma classe, tá? A gente vai deixar uma estrutura bem legal aqui de exceções, né? Então, vamos aqui dentro do core, vamos criar mais um package aqui, que eu vou chamar de exception. Então, aqui, criei aqui uma classe, vou chamar ela de, é um package, new package, vamos criar aqui exception. E aqui a gente vai criar uma exceção, a gente vai chamar a exceção de application exception. Então, vamos criar aqui uma classe new Java class application exception. Beleza? Criamos aqui a nossa classe de exceção. A gente volta nela aqui já já. Vamos criar aqui agora, vamos mapear todos os erros que a gente já sabe aqui, que é conhecido e que a gente tem aqui na nossa regra de negócio, tá? Então, para a gente mapear e deixar bem organizado, eu vou criar aqui um menu. A gente vai criar aqui um menu e a gente vai dar um nome para ele aí de tipo de exceção, tá? Então, vamos aqui no menu. E o Java Class, ele vai ser o menu tipo de exceção. E aí aqui a gente vai mapear os tipos de exceção que a gente espera, que a gente tem mapeado aqui, né? Para que a gente consiga devolver ali para quem está solicitando a nossa aplicação de uma forma mais sofisticada, de uma forma mais organizada, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos aqui de exceção que a gente já sabe? Então, a gente tem ali o boleto inválido. Inválido é uma. Qual a outra? É tipo boleto inválido, né? Também, se ele for do tipo diferente de XPTO, a gente sabe que ele está com tipo inválido. A gente tem aqui também boleto não vencido. É um erro aqui também que pode acontecer. E por enquanto a gente trabalha com esses três aqui, tá? E aí a gente vai criar aqui um método abstrato para que ele retorne ali também uma mensagem customizada para cada tipo de exceção. Então, tem esse aqui, abstract, e aí aqui a gente coloca, ela vai ser do tipo string, ela vai retornar um texto aqui, e a gente coloca aqui get mensagem erro. Que aqui a gente vai retornar qual a mensagem de erro para cada tipo de exceção. Opa, aqui não tem implementação. A gente vai jogar agora as implementações para cada tipo aqui de exceção. Então, adicionando aqui a chave, ele vai dar um errinho aqui e a gente consegue implementar um método em cada uma dos nossos enums aqui, né? Então, deixa a chave aqui e adicionar a chave aqui nesse também. Posso simplesmente copiar aqui e colar para os demais. Pronto. Então, se a exceção for boleto inválido, qual a mensagem que eu quero devolver ali? Vai ser o boleto informado ainda, não, o boleto informado, o boleto encontrado é inválido, algo assim, né? Boleto encontrado é inválido. Por exemplo, né? Se o tipo do boleto for inválido, né? A gente pode colocar aqui a mensagem, infelizmente, só podemos calcular os juros
dos boletos XPTO. Se ele tiver vencido, a gente pode colocar aqui que o boleto informado ainda não está vencido. Pronto, com isso a gente consegue aqui ter uma organização melhor nos tipos de exceções que a gente tem das nossas regras de negócio, tá? Então aqui no enum a gente já pode salvar ele e aí a gente volta agora para a nossa classe Application Exception, tá? E aí nessa classe Application Exception a gente adiciona aqui um atributo para ela. Primeiro que ela vai estender aqui, como ela vai ser uma classe de exceção, ela vai estender aqui o runtime exception do Java, tá? Então ela precisa estender aqui o runtime do Java para que a gente consiga gerar aqui a exceção. E aí a gente adiciona aqui um atributo que vai ser o tipo de exceção. Tipo de exceção. A gente já deixa bem mapeada essa classe. E aí, um pouco mais à frente, quando a gente estiver criando os adaptadores, vai ficar um pouco mais claro aí o porquê da gente criou essa estrutura aqui de classes e enum aí para ficar um pouco mais organizado. E aqui, para facilitar as nossas vidas, para a gente não precisar criar aqui os getters e setters, vamos utilizar o Lombok. A gente vai adicionar aqui um getter. E vamos adicionar aqui um construtor com argumentos. Pronto. Fechamos aqui, podemos fechar essa nossa classe e voltarmos aqui para o nosso caso de uso. Então, vamos mapear aqui novamente as nossas validações. O que é que esse validador vai precisar fazer? A gente vai precisar aqui verificar se esse boleto aqui ele é inválido, né? Se ele é nulo, né? Por exemplo. Então, a gente pode criar aqui uma validação se boleto for igual a null, a gente já gera uma exceção aqui. Outro erro que pode acontecer aqui também é se o tipo desse boleto for diferente de XPTO. Então, boleto.get get tipo, se ele for diferente aqui de tipo boleto, se ele for diferente de XPTO, a gente gera uma exceção aqui também. E aí a última exceção que a gente tem aqui mapeado é se a data desse do vencimento do boleto, se o boleto ainda não está vencido, né? Então, se a gente pegar aqui boleto, vou subir um pouco mais aqui, boleto.get data vencimento. Se a data de vencimento for maior que a data atual, quer dizer que ele ainda não está vencido, né? Então, local date.now. Então, se a data de vencimento for maior que a data atual, quer dizer que ele ainda não está vencido. E aqui a gente gera uma exceção também. Então, para a exceção aqui do boleto inválido, a gente pode estourar aqui uma exceção, true new application exception, a classe que a gente acabou de criar, e a gente precisa passar aqui o tipo de exceção no seu construtor. Então, tipo, exceção, boleto inválido. Perfeito. Então, aqui, se o boleto foi nulo, quer dizer que ele está inválido aqui e a gente gera essa exceção. Para o erro do tipo de boleto, a gente tem aqui, então, o tipo boleto inválido. E se der um problema aqui na data, né, a gente tem aqui também o boleto não vencido. Então, conseguimos aqui deixar bem organizado a nossa validação, né? E aí aqui a gente já pode apagar esse cara aqui, que foi a parte que a gente já conseguiu implementar. E aqui a gente consegue chamar o nosso validar. E aí a gente passa aqui o boleto para a validação. Então, ele vai entrar aqui dentro
e caso alguns desses cenários aqui aconteça, ele vai estourar uma exceção e as próximas etapas aqui não serão efetuadas. Fechado? Então, vamos fechar esse vídeo por aqui e na próxima aula aí a gente continua com o cálculo ali do boleto, cálculo dos juros do nosso boleto, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.